Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 29 de setembro de 1864. Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa, ou Tratado dos Limites de Lisboa, além de Tratado de Tomás, foi um tratado firmado entre as duas monarquias da Península Ibérica em 29 de setembro de 1864, pelo qual se fixaram definitivamente, em parte, as fronteiras ainda hoje vigentes entre Portugal e Espanha. Desde a foz do rio Minho até a confluência da Ribeira do Caia com o rio Guadiana, os marcos fronteiriços daí até a foz do Odiana, ficaram por assinalar neste primeiro Tratado dos Limites, em virtude de Portugal não reconhecer a ocupação espanhola do município de Olivença. De resto, os restantes marcos da fronteira só foram demarcados por um novo Tratado dos Limites, em 1926, desde a confluência da Ribeira de Cuncos com o rio Guadiana até a foz deste rio, deixando por delimitar a área fronteiriça em torno de Olivença. Pelo Tratado de Lisboa, desaparecia o chamado Couto Misto, uma pequena área de 27 km², ao norte de Chaves, que englobava as aldeias de Santiago, Rubiás e Meaus, uma região de soberania indefinida, relativamente desligada da autoridade central de ambos os países, e sobre a qual, por isso mesmo, ambos os estados reclamavam soberania, doravante integrado em Espanha, nos concelhos de Calvos de Randim e Baltar. Por seu turno, a Espanha cedia a Portugal os chamados povos promíscuos de Soutelinho da Raia, Cambedo, Vilarelho da Raia, e Lama de Arcos, aldeias que se haviam desenvolvido precisamente no local atravessado pela linha de fronteira, gerando assim conflitos com as autoridades aduaneiras dos dois países. O tratado foi ratificado por Espanha e Portugal no ano seguinte. O documento foi solenemente formalizado em Santiago de Compostela em 23 de junho de 1868, tendo-se iniciado a vigência do tratado em 5 de novembro do mesmo ano. Artigos do tratado. Artigo 1º. Fronteira entre a foz do rio Minho e a confluência do rio Trancoso ou Barjas. Artigo 2º. Fronteira entre a confluência do rio Trancoso ou Barjas e a Portela do Pau. Artigo 3º. Fronteira entre a Portela do Pau e o rio Castro. Artigo 4º. Fronteira entre o rio Castro e a Cruz dos Touros. Artigo 5º. Fronteira entre a Cruz dos Touros e o Marco do Pisco. Artigo 6º. Fronteira entre o Marco do Pisco e as Pedras de Maurandim. Artigo 7º. Fronteira entre as Pedras de Maurandim e o Porto de Bancelos. Artigo 8º. Fronteira entre o Porto de Bancelos e o Outeiro de Maria Sacra. Artigo 9º. Fronteira entre o Outeiro de Maria Sacra e a Ponte de Assureira. Artigo 10º. Fronteira entre a Ponte de Assureira e o Vale de Ladera. Artigo 11º. Fronteira entre o Vale de Ladera e o Outeiro de Castelo Ancho. Artigo 12º. Fronteira entre a Outeiro de Castelo Ancho e a Cabeça de Peixe. Artigo 13º. Fronteira entre a Cabeça de Peixe e o Portelo do Cerro de Esculqueira. Artigo 14º. Fronteira entre o Portelo do Cerro de Esculqueira e o Penedo dos Três Reinos. Artigo 15º. Fronteira entre o Penedo dos Três Reinos e a Penha da Formiga. Artigo 16º. Fronteira entre a Penha da Formiga e o Poço da Olha. Artigo 17º. Fronteira entre o Poço da Olha e as Três Marras. Artigo 18º. Fronteira entre as Três Marras e o Moinho da Nave Cerdeira. Artigo 19º. Fronteira entre o Moinho da Nave Cerdeira e o Barrocal das Andorinhas. Artigo 20º. Fronteira entre o Barrocal das Andorinhas e a Gingeira ou Curral das Colmeias. Artigo 21º. Fronteira entre a Gingeira e o Pego da Negra. Artigo 22º. Fronteira entre o Pego da Negra e o Marco de Badajoz. Artigo 23º. Fronteira entre o Marco de Badajoz e a confluência do rio Caia com o rio Guadiana. Artigo 24º. Sobre a colocação dos marcos da fronteira. Artigo 25º. Sobre a permanência dos marcos. Artigo 26º. Sobre a Ilha Canosa no rio Minho. Artigo 27º. Sobre a nacionalidade dos habitantes dos povos promíscuos e do Couto Misto. Artigo 28º. Sobre o uso dos cursos de água, caminhos e fontes comuns. Artigo 29º. Sobre as apreensões de gados. Artigo 30º. Sobre a prevalência em relação a outros atos. Artigo 31º. Sobre a ratificação pelos soberanos dos dois países. Anexos. Anexo 1º. Regulamento relativo aos rios limítrofes entre ambas as nações. Anexo 2º. Regulamento sobre apreensões de gados.
Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.